Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aqui ao nosso manual da contratação segura. Nós vamos falar agora sobre salário, vamos ver os perigos sobre jornada de trabalho e a importância da realização do exame médico admissional. Vamos começar falando com salário. Tem um ponto aqui que é extremamente importante. Pode ser que você não possa livremente estipular o salário daquele empregado que você está contratando. Por que que eu não posso simplesmente estipular o salário? Eu gostaria de pagar, por exemplo, R$ 1.200. Por que que eu não posso pagar se é superior ao valor do salário mínimo? Porque, vejam, pode ser que exista salário mínimo convencional e, no meu exemplo, seja superior aos R$ 1.200. Então é sempre importante nós sabermos se aquela negociação coletiva da categoria impõe ou não um salário mínimo, para saber se você pode livremente estipular. Eu sempre falo nas minhas aulas, o mais importante, um dos pontos mais importantes para o advogado é conhecer a negociação coletiva, é conhecer a convenção coletiva da categoria. Você começou a prestar serviço, começou a prestar assessoria para uma determinada empresa. Veja qual é o sindicato, vá ao site, baixe a convenção coletiva da categoria, veja se existe algum acordo coletivo específico. Se for uma pequena ou média empresa, dificilmente terá. Então você lidará no dia a dia apenas com a convenção coletiva de trabalho. Toda resposta, toda consulta que for feita a você, antes de responder, você vai dar uma olhada na negociação coletiva, para ver se existe norma específica. Então a pergunta que vão te fazer, será que eu posso pagar aqui um salário mínimo, eu posso pagar R$ 1.100, posso pagar R$ 1.200? Um momento, vamos ver se existe aqui um salário mínimo convencional. Para esta categoria, o salário mínimo é R$ 1.350. Então, esqueça aqui. Se você simplesmente ignora essa norma, contrata pagando R$ 1.200, você está criando um grande passivo trabalhista para você, que você sabe que não é apenas, no meu exemplo, R$ 150 mensais. Não. Porque se você estipulou equivocadamente 1.200, todos os seus pagamentos estão sendo em 1.200 quando deveriam ser sob 1.350. Então, além da diferença mensal de R$ 150, você tem diferença de previdência, diferença de FGTS. Quando você pagar o 13º, você vai pagar errado, então teremos a diferença dele também. Quando você for pagar as férias, você vai pagar férias mais um terço. Você vai pagar um valor menor de férias, um valor menor de um terço. Se houver, por exemplo, uma previdência privada ou um ticket de alimentação com base no salário, você estará pagando um valor inferior também. Então você vai ter aqueles reflexos que a gente fala aqui, que vai haver uma chuva de diferenças. Então muito cuidado, é um detalhe muito pequeno aqui que vai fazer toda a diferença depois para você. Você vai criar um passivo trabalhista aqui por ter desrespeitado uma norma extremamente simples. Depois, meus amigos, vamos tomar cuidado com a jornada de trabalho que está sendo convencionada. Regra geral, nós teremos o que? As 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Pode ser que a negociação coletiva fale sobre jornada 12/36. Vejam que pelas regras pós-reforma trabalhista, eu não dependo exclusivamente da negociação coletiva para criar a jornada 12/36. Eu posso criar entre empregado e empregador. Então, se empregado e empregador querem trabalhar na jornada 12/36, eles podem convencionar. Só que a vida toda foi muito comum nós termos essa estipulação na negociação coletiva. Então veja se a negociação coletiva trata sobre a jornada 12/36. Principalmente porque, para verificar se os intervalos eles devem ser cumpridos ou se eles podem ser indenizados, que é uma possibilidade que a CLT concede a gente. A reforma trabalhista trouxe essa regra
para a CLT o intervalo do empregado que cumpre jornada 12 por 36, ou ele pode ser efetivamente cumprido, ou ele pode ser indenizado. Então a negociação coletiva pode trazer alguma regra específica sobre isso, falando como que deve ser cumprido, se ele pode ser em parte cumprido e em parte indenizado, se ele puder ser integralmente indenizado, qual vai ser o valor, como que vai ser calculado, se vai haver algum percentual aqui sobre ele. E nós podemos ter também outras jornadas. Existem empregados que trabalham 2 dias e folgam 2 dias. Existem empregados que trabalham 4 dias e folgam 4 dias. Então existem outras jornadas que podem ser criadas aqui. A negociação coletiva pode tratar também de jornada parcial, jornada a tempo parcial. Pode tratar aqui da transformação da jornada padrão para a jornada a tempo parcial, com o pagamento proporcional de salário. Aí a gente sabe que tem que ter negociação coletiva para autorizar essa transformação, porque o salário vai ser reduzido, e aí eu precisaria da negociação coletiva. Então sempre um ponto bom da gente verificar. Um amigo meu trabalha 4 dias, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Depois ele tem 4 dias de descanso. Isso está na Constituição? Não está. Isso está na CLT? Não está. Mas está na negociação coletiva da categoria dele. Então é totalmente válido. Então, por mais estranha que pareça ser a jornada pretendida, pode ser que ela esteja prevista e seja totalmente lícita. Depois, meus amigos, exame médico admissional, que consta como uma obrigação do empregador no artigo 168 da CLT. E aí eu trouxe uma decisão judicial importante para a gente aqui. Então, além do admissional, a gente sabe que existem os exames periódicos e os demissionais. Então, através do admissional, dos periódicos e do demissional, eu quero controlar aqui a saúde do meu empregado. Eu quero saber se ele está apto para o desenvolvimento daquela função. Eu quero saber se ele está desenvolvendo alguma doença ou agravando alguma doença para adaptá-lo, para mudá-lo de função. Eu quero ver se ele está apto para ser demitido ou se ele precisa de um afastamento previdenciário. Então esses exames, eles são importantes, e aí principalmente o admissional, ele tem uma importância fundamental aqui para nós sabermos se o empregado está apto, se ele precisa de alguma adaptação, se eu vou contratá-lo para uma outra função. Vejam que ele não está apto para uma função que eu queria, mas ele pode estar apto para outra. Ou simplesmente ele não está apto e eu não vou contratá-lo em virtude disso. Primeira coisa que a gente manda fazer é exame admissional, para depois ver se será contratado ou não. Se o exame admissional vem inapto para aquela função, porque existe um risco específico, eu simplesmente descarto, não vou contratá-lo. Se eu contrato, eu assumo o risco dele sofrer um acidente e eu ser responsável. Eu assumo o risco daquele problema de saúde que ele tem se agravar e aí eu serei responsável. Se ele desenvolve alguma doença, se ele agrava alguma doença, se ele sofre algum acidente e consegue demonstrar o nexo de causalidade, eu sou responsável por indenizar danos morais, danos materiais. Se houver uma redução permanente, se houver um óbito, eu serei aqui responsável pelo pensionamento mensal. Então é fundamental nós sabermos se o empregado está apto ou não para o trabalho. Bruno, você falou que se o empregado ele estiver inapto, se vier ali com o atestado ao término do exame admissional falando da inaptidão, você pode simplesmente descartar. Esse descarte, essa não contratação não gera alguma espécie de dano? Não. A jurisprudência diz que não, e eu trouxe um julgado bacana aqui para vocês lá de Goiás, TRT 18ª região, mais antigo, mas que demonstra que o entendimento continua sendo esse aqui. Então vejam,
Tratando-se o exame admissional de uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, a recusa à contratação pelo empregador do empregado considerado inapto em exame admissional não configura discriminação, sendo indevida a indenização por danos morais pretendida. Então vejam que não é discriminação. Eu não te contratei porque você não tem aptidão para a função que eu preciso. É muito melhor eu deixar de contratá-lo do que você ser contratado, sofrer um acidente e ficar incapacitado. Ou então você ter um agravamento dessa lesão, daqui a pouco ter que receber benefício previdenciário, ser aposentado por invalidez. A minha atitude correta como empregador é não contratar. Essa é a única correta. Ou, claro, se for possível, contratar em alguma outra função, mas desde que o exame apresente a aptidão, apresente que o empregado está apto para aquela nova função. Se ele não estiver apto para nenhuma função, você simplesmente não contrata. Se você contrata, você assume o risco ali de ter que indenizar posteriormente. Tá bom, meus amigos? Daqui a pouquinho eu volto com mais esse mini curso da contratação segura. Tchau, tchau.